E tem pesquisa fresquinha, chega a manteiga derrete. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje um novo levantamento sobre a corrida presidencial de 2026. E quem traz todos os detalhes é o Pedro Venceslau, que está de volta aqui no time completo do Bastidores CNN. Seja bem-vindo, meu amigo. Traga os destaques dessa pesquisa. Boa tarde, Gustavo Uribe. Boa tarde a todos. Pesquisa do Instituto Paraná, 2026 está longe, mas as movimentações já estão acontecendo. Então, o Instituto Paraná fez ali vários cenários possíveis sobre a eleição presidencial. Não incluiu ainda Gustavo Lima como candidato. Perguntei para o presidente do Instituto, Murilo, que é o presidente do Instituto. O motivo da exclusão de Gustavo Lima é que o nome dele não estaria ainda consolidado. É uma candidatura que surgiu ainda no campo da especulação, então, eventualmente, em próximos levantamentos, podem contar com o nome de Gustavo Lima. O primeiro cenário dessa pesquisa para 2026 coloca o nome de Pablo Marçal, Lula e Bolsonaro, que está inelegível. Nesse primeiro cenário, Lula aparece com 34% das intenções de voto, Bolsonaro com 33,9%, portanto, uma situação de empate. Ciro Gomes em terceiro com 11,3% das intenções de voto, Pablo Marçal com 6,1%, Ronaldo Caiado com 4,7% e Helder Barbalho, do MDB, com 1,2%. O segundo cenário coloca ali, exclui o nome de Pablo Marçal, ainda mantém o nome de Jair Bolsonaro. E sem o nome de Pablo Marçal, Jair Bolsonaro passa à frente de Luiz Inácio Lula da Silva, com 37,3% das intenções de voto contra 34,4% de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse cenário, Ciro Gomes aparece com 11,7%, Ronaldo Caiado com 5,4% e Helder Barbalho com 1,4% das intenções de voto. Aí tem um terceiro cenário, que é sem Jair Bolsonaro, considerando a inelegibilidade do ex-presidente. Aí Lula aparece numa liderança relativamente tranquila, com 34,5% das intenções de voto, contra 20,7% de Michele Bolsonaro, testando o nome da ex-primeira-dama como presidenciável. Em seguida, Ciro Gomes, com 12,9%, Ciro Gomes do PDT. Pablo Marçal, então, nesse cenário, sobe para 11,5%, sem Jair Bolsonaro. Ronaldo Caiado se mantém ali com 6,6%. E Helder Barbalho no mesmo patamar, com 1,6%. Agora, o nome da oposição que aparece mais bem posicionado, o nome do campo da direita, é o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que a princípio é candidato à reeleição aqui em São Paulo, mas tudo pode acontecer até 2026. Lula aparece com 35,2% dos votos, Tarcísio com 25,3%, Ciro Gomes com 15,2%, Ronaldo Caiado com 7,4% e Helder Barbalho com 1,8% das intenções de voto. No cenário com o Ratinho Júnior, ele aparece com 15,9% das intenções de voto, portanto também aí bem posicionado. E o nome da base governista que, excetuando Lula, aparece mais bem colocado é o de Fernando Haddad com 18,1% dos votos, em seguida Camilo Santana com 6,5%. O presidente do Instituto Paraná me comentou que esse número do Fernando Haddad pode parecer bom, mas não é exatamente um número interessante, segundo Murilo Hidalgo. Porque Haddad já foi candidato a presidente da República, já teve 45% dos votos no segundo turno, tem uma grande exposição como ministro da Fazenda, então era de se esperar um desempenho melhor do chefe da economia brasileira. O Instituto Paraná Pesquisa ouviu 2.018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Pesquisa importante, a gente tem, claro, um cenário bastante antecipado. Por enquanto, Jair Bolsonaro está inelegível, ele vai entrar ainda com recurso no Supremo Tribunal Federal. As chances de ser exitoso são baixas. É bem provável que ele continue inelegível, porque é muito difícil que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral seja modificada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, Pedro, é um cenário que alarma a oposição. A oposição, pela pesquisa, só teria chances se unir.
se tiver um nome de consenso. E a gente tem visto uma dificuldade muito grande em relação a isso. Por quê? Porque Jair Bolsonaro só quer escolher o seu sucessor depois que essa ação for derrubada no Supremo Tribunal Federal, ou seja, o recurso da decisão da inelegibilidade, e tem de ser um nome de sua confiança. O que os outros partidos de direita têm feito é pressionar Jair Bolsonaro para antecipar essa decisão, para construir uma alternativa a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quem convence Jair Bolsonaro, Pedro? Pois é, e o que chama atenção também nessa pesquisa e nas movimentações mais recentes, né, Gustavo, é que todos esses nomes que surgiram como presidenciáveis para 2026 estão fora do bolsonarismo, exceto Michele Bolsonaro, que é ex-primeira-dama. Então, Ronaldo Caiado tem se movimentado à revelia de Jair Bolsonaro, conversando com o União Brasil, assim como Gustavo Lima. Pablo Marçal sinaliza que pode continuar e ser candidato pelo PRTB, mas está conversando com o PP, do Ciro Nogueira, conversando também com o União Brasil. Os partidos de direita estão conversando, ou seja, as placas tectônicas estão se movimentando, enquanto o PL, o maior partido de direita do Brasil, está imobilizado, está com essa discussão interditada, porque Jair Bolsonaro não admite nenhum cenário que não seja o dele sendo candidato, como fez Lula em 2018. Lula esticou a corda, mesmo estando preso, interditou qualquer outra possibilidade, construção política. Quando chegou em cima da hora da Justiça Eleitoral determinar que ele não era mais candidato, aí sim lançaram a chapa Fernando Haddad, Manuela Dávila. O que atrasou demais eventuais coligações a serem construídas, atrasou demais a construção política desse campo, facilitou a vida do adversário, que era hoje ex-presidente Jair Bolsonaro. São duas lideranças carismáticas, é inegável. As figuras carismáticas mais populares, a gente pode dizer assim, desde a redemocratização do país, mas tem uma grande questão. Elas acabam sufocando a possibilidade em seus partidos, em seus campos políticos, de lançar novos nomes.